Yeah. Fala, Guardiões! Aqui é o primeiro podcast do Arapiraca Digital. Esse projeto que eu dei início com um grupo de WhatsApp. Foi o primeiro pontapé, só que ele estava no papel já há muitos anos e o projeto feito mesmo é quando você tira do papel. Então hoje eu convidei o meu amigo Touro para a gente trocar uma ideia aqui sobre marketing, publicidade, brand e eventos, que é uma coisa que ele vem fazendo hoje, mas esse cara... Ele já foi DJ, ele já foi músico, ele já foi muita coisa. A gente fez um tempo atrás no Instagram um bate-papo sobre a pandemia, sobre algumas coisas. Só que no final, quando a gente olhou, deu um erro, não ficou gravado. E aqui a gente vai trocar uma ideia. Então se apresenta aí, Touro, para quem não lhe conhece. Eu acho meio difícil, mas se joga. Mas agora de Arapiraca, de Alagoas pro mundo. É isso aí. Bom, Touro, né? Mas as pessoas me conhecem como Touro, Touro Entretenimento, DJ Touro. Meu nome tradicional e oficial é José Arlisson. José Arlisson. Filho de Afrísio Acácio e Dona Alcina Barbosa Acácio. Mestre Acácio. Mestre Afrísio Acácio, que nos deixou faz pouco tempo. Pois é, então você hoje, Touro, de DJ, como é que tá hoje, assim, você tava ali, eu liguei pra você tava num evento, me conta aí, como é que tá Arapiraca? Eu mesmo tô meio preso, eu tô vendo tanta coisa acontecendo, assim, mais nos bastidores, assim, bicho, tu foi pra Massagoeirinha, aí você falou aqui hoje, fala aí um pouco aí sobre as suas atividades lá, como é que funciona esse local, o que é que você diz? Olha, o Massagoeirinha é um ambiente, um point novo, que foi um dos empresários aí, Maxwell, que investiu aqui em Arapiraca, né? Arapiraca é uma cidade que cresce muito, né, e atrai muitos investidores. Então lá é um point novo aqui pra gente, né, a gente foi presenteado, né, e lá ele me fez um convite pra gente bater um papo sobre o quadro musical de lá, né, para tentar, assim, fazer com que as pessoas adiram os dias, que fiquem, digamos, uma pré-agenda, hoje, terça-feira, assim, a quarta-feira, a quinta-feira, o final de semana é mais jovem, como é que faz? Então tá se encontrando a parte musical de lá, a gente vem trabalhando lá. Ele me fez esse convite para passar alguns dias lá, né? Fazendo essa assessoria para ele lá. O bar do vinil também aí tava fechando, né, William? Tu ouviu falar, um bar muito legal. Tu já chegasse aí no bar do vinil? Já cheguei, já prestei serviço lá também com os equipamentos. Né? Se eu não me engano, não me deixa enganar, ele fechou ontem, né? Ontem foi a última apresentação dele. Eu tava até conversando. Não, ontem não, domingo, né? Eu tava conversando com a minha esposa, né? Que esses bares mais alternativos, ele tem uma coisa assim, só existe era só a baixa, aí depois é só o mistura fina, aí agora é só o Pub 13, né? Agora então a gente tem essa carência, né? O que é que você diz? É porque assim, a gente em qualquer local que tem uma capacidade de público, digamos, hoje a Arapiraca ela tem 250 mil habitantes, né? 260 com as cidades circunvizinhas. Então, até o evento de rock, o primeiro evento de rock foi o Rock City, que a gente foi fazer, muita gente chegava e disse, bicho, quando você faz um evento direcionado, o público ele só é aquilo ali, entendeu? Então a casa, quando você faz uma casa, um bar, né, uma petiscaria, o que for, que você bota um estilo direcionado, né, a tendência é que o público só seja aquilo ali, entendeu? Então, o que acontece? Aquilo ali e pessoas que têm a curiosidade, né, de conhecer o espaço, de conhecer o local, mas na maioria das vezes ele vai mais para conhecer e depois dificilmente volta, né? Então... é como você disse mesmo, é um público reduzido, mas assim, que poderia ter dias diferentes. O bar de domingo, mas as pessoas, a sexta-feira é a sexta crazy, né? Que a galera tem que ser na sexta. Quem dominar a sexta-feira. Já esses outros segmentos, é como você falou. Eu considero muito, não sei se você concorda, a galera que cria eventos é muito a sua casa. Né? A música que você gosta. Às vezes quando você faz só pelo dinheiro, quando você faz, eu já fiz alguns eventos, eu fiz mais pelo que eu gosto. A gente quer lutar um pouco ali pra galera curtir uma coisa diferente. Eu já fiz, você sabe, uns eventos de reggae, fiz com Sonic Júnior, primeiro evento assim grande assim que eu fiz, que bateu as bilouras assim, pô, esse mundo aqui é outro, mas é uma coisa gostosa de se fazer. Mas assim, eu não sei se você é assim, de fazer só o que gosta. Eu sei que a gente precisa também fazer aqueles outros que
precisa realmente organizar a casa, mas no fundo tem uma coisa ali que você gosta. Você escolhe a banda Bicho, que você vai gostar ali, né? Você acha? incrível que pareça, os eventos que eu fiz, que assim, a maioria das músicas que foi públicos direcionados, foram os eventos que não deram certo financeiramente. Porém, eles deram certo, a logística funcionou, né? A gente já está entrando já no evento rapidinho. Então, hoje o que é que a gente faz? Eu vou tentar dar um spoiler um pouco das minhas profissões que eu já tive, né? Iniciei na sonoplastia, né? Foi onde eu conheci a música, né? Com meu pai na rádio. Criou até um personagem para mim na época, fui radialista, só que não avancei a profissão, né? Depois a gente montou um estúdio de gravação, tive banca de feira na rua, vendendo fita e CD, antes do MP3 existir, né? Que o MP3 foi uma evolução e rapidinho chegou o pendrive e destruiu os CDs. Mas enfim, destruiu não, encostou ali no canto, né? Muita gente ainda tem, eu tenho alguns CDs Eu vinil tenho alguns, lá. a qualidade é outra, né? Principalmente vinil. Então, aí foi a evolução, então eu tenho esse gosto eclético de música, né? Eu não sou adepto muito, digamos, eu não paro para escutar músicas pesadas, pornográficas, aí eu não sou adepto a isso, mas músicas que são independente do estilo musical, da batida, essas coisas, eu gosto de todos os estilos de música. E nesse devagarzinho eu fui, aí a gente veio para Arapiraca, trabalhou em algumas rádios aqui, montei o estúdio de gravação, trabalhei na parte de gravação. Nessa sequência fui comprando alguns equipamentos e daí a gente foi locando esses equipamentos. Daqui a pouco o mercado onde eu estava aqui mesmo em Arapiraca tinha uma necessidade de DJ, tinha poucos DJ na época, né? Então, terminei, como já mexia no estúdio, já trabalhava com áudio, então para mim fazer DJ, para aprender a fazer DJ foi fácil, não foi tão difícil, porque eu já tinha um gosto musical eclético, não era direcionado, né? Então aí foi fácil para mim. Então aí eu, entrei para DJ. Aí daqui a pouco, comprando mais equipamentos, de tanto equipamento que eu fui comprando, eu consegui usar e locar. Aí ficou equipamento estouro. Era DJ estouro, aí ficou equipamento estouro. E com o passar dos anos, o meu conhecimento com os artistas, com músicos e empresários, aí muitos empresários e muitas bandas, às vezes, não conseguiam vir tocar em Arapiraca ou algumas cidades, então terminou. Estou tentando falar da forma mais curta, esse trajetório, né? Essa estrada aí como foi, mas... A custa da sua marca, né? Touro, assim. Aí foi que a gente entrou no Touro Entretenimento, né? Que foi fazer ligações entre o produto e o cara que está comprando. Aí, Eu tenho muito essa ideia de que a marca, ela é realmente a sua história, né? E o nome Touro, qual é a história desse nome Touro aí? bicho, tem uma partezinha antes de tudo isso aí, antes da gente ir pra rádio, antes de tudo isso que eu falei, meu pai é acordeonista, o mestre Frisa Cássio, e ele me ensinou a tocar acordeon, né? Muito novo, por sinal. E tem uma banda lá em Campo Grande que, na época, as melhores bandas, o que era que eles faziam? Faziam como se fosse uma banda baile, né? Eles tocavam um pouco do axé, do pop rock e depois um pouquinho no forró no final, né? Então existia assim uma banda lá, Malucos do Pagode, que estava migrando para outra situação. E foi aonde eles aderiram colocar o forró no final, o forró, o lambadão, essas coisas no final. Aí foi lá e chamou o filho da Frisa Cássio para fazer algumas participações. Eu aprendendo a tocar sanfona ainda, não era profissional tal, mas deram a oportunidade, fui lá e fui fazer. Era um bloco de 10 músicas, então aí, quando eu ficava na dúvida na nota, eu ia lá em casa, à noite, eu disse, pai, eu tô com dúvida aqui, ele ia lá e me ensinava. Então, tocando nessa banda, tinha um danadinho de um racha. E eu nunca, até hoje, né? Pra quem me conhece aí, sabe que eu não sou habilidoso com a bola. E a galera lá começou, isso é um boi pra jogar bola, isso é um boi. Aí o Alan Alves, guitarrista, aí começou a tirar brincadeira. Disse, não, boi não, isso é um touro. Aí ficou. Daí em diante, todo mundo... E eu, tipo, como muita gente me apelidava de vários nomes, que eu acho que quase todos
todo mundo da infância, né? Quais são os apelidos? Vai dizendo aí pra depois chegar no touro. Não. Eu tinha um apelido, bicho, que eu já pesquisei no Google. Bofote Preto. Bofote Preto. Diga aí. Eu não sei nem de onde é que tiraram esse nome. Era um vizinho que ele assistia uns filmes e saía colocando Bofote nos vizinhos. Bofote Preto. Agora pense na raiva que eu ficava. E assim, como até hoje mesmo, eu torço para alguns times e os caras ficam querendo tirar do sério. Então, para mim tirar do sério tem que ser uma situação bem complicada mesmo. E a galera me apelidava, eu fingia que nem escutava. E o touro, eu fingia que nem escutava. Só que foi numa época de uma transição que eu estava trabalhando em Arapiraca e em Campo Grande. Arapiraca e morando em Campo Grande. E quando eu vim de vez para Arapiraca, algumas pessoas falavam: ei, bicho, vamos lá na casa do touro? Aí, porque algumas pessoas aqui em Arapiraca já conhecia como touro, né? Eu já tinha adaptado o apelido. Aí outros falavam: ô, bicho, vamos lá na casa do filho do Afrisa Cássio. Quando chegava lá era a mesma pessoa, entendeu? Lá no estúdio do touro, no estúdio do Arlis, no estúdio do Afrisa Cássio. Então, literalmente foi dessa forma que foi surgindo o touro. E aos poucos foi o único apelido que eu adotei para mim mesmo. Eu tava aqui conversando com o William mais cedo e eu fiz a entrevista do seu pai, né? Dos Raízes. Uhum. E aí o cara ligava pra ele, aí ele dizia, né? O touro não tá não. Tá aqui o boi velho. Ele tem uns números, né? Que tudo a gente colocava os contatos, o meu contato e o dele. Até porque muitas vezes o número está desligado, tal, não tinha esse negócio do WhatsApp ainda, na época os nossos primeiros vídeos no YouTube, né, eu acho que foi o que foi em 2000 o YouTube não era nem conhecido, na verdade. A gente tinha que hospedar para conseguir colocar algo mais longo em alguma rede social, principalmente quando o Orkut foi estourando, a gente tinha que postar no YouTube para depois ir pro Orkut e colocar o link lá. Entendeu? Para ficar inteiro. Porque quando você postava direto no Orkut, aquilo ali depois você perdia, entendeu? E às vezes não conseguia encontrar aquilo ali mais. O Orkut, como é que vocês usavam o Orkut? Assim, tinha comunidade, né? Aquelas comunidades, você usava como assim? Era a Frisa Cássio que você trabalhava no Orkut ou já era o Touro Entretenimento? Não. Ou era o DJ Touro? Você chegou a trabalhar Tinha no várias páginas lá. Tinha, se existia, saiu fora do ar, mas tinha a Frisa Cássio, tinha o Touro, DJ Touro, Equipamentos Touro. O entretenimento não existia na época ainda, né? E quando chegou o Facebook automaticamente arrastou o Facebook, o Facebook chegou, arrastou o YouTube lá para cima, né? A galera começou conta, tudo mais, algumas pessoas lá da antiguidade mesmo descobriu a questão de monetizar o canal e tudo mais, que são pessoas que trabalham, são youtubers até hoje, que trabalham diretamente com o YouTube. Então, como o Whindersson Nunes, né? Eu vi a história do Whindersson Nunes, que ele foi atrás do filho do Biribinha, do... Nelsinho, não, Júnior. Filho do Biribinha não, filho do Tiriripa. Do Tirulipa. Tirulipa. Você viu a história, William? Ele falando que chegou o cara lá, um garotão, bicho, eu quero falar com você. Eu disse, olha, eu tenho tantos seguidores no YouTube. E o Tirulipa disse assim, que isso? Depois, ninguém dava, um ajudando o outro ali, ó, eu vou levar pro YouTube, tu me leva para o offline, que eu preciso ir para um palco, e aí eles fizeram aquela transição. Eu acredito que aqui pra gente, né, os seres humanos em Alagoas, no Brasil, eu acredito que a ferramenta que fez com que o YouTube subisse tão rápido, eu acho que foi a rede social, o Facebook. E eu vejo que nos Estados Unidos e alguns países aí já falando que a maior rede social lá hoje é o YouTube. É o YouTuber. Porque muita gente diz, eu uso muito Instagram, sim, mas a TV lá tá ligada no YouTube. Aí a pessoa diz, tem 10 mil visualizações. Aí você soma aí por 10, 5, porque às vezes na casa tem 6 no sofá ali assistindo aquele YouTube. Que às vezes tem que mudar alguma coisa ali naquele controle para que as pessoas consigam curtir pelo controle. Porque na minha TV, às vezes, o cara clica aqui e curta. Minhas filhas assim, como é que eu vou curtir? Como é que eu vou curtir Se não tiver realmente transmitido aqui, mas... Mas aí eu acho que... É porque minha TV é antiga, né? Porque hoje em dia eu acho que já tá digital. A evolução tá chegando, daqui a pouco o cara curte, tipo, estrala o dedo, você curte, tá... Só que coisa antiga sempre vai valer. Eu vi até uma história do seu pai, um cara que lhe pediu um DVD, um vinil e tal. Vocês olham lá que tem no Mercado Livre, quando chegou lá, uma fortuna, o CD dele. Eu digo, caramba, isso é um orgulho, né? Você vê um cara da terra, um cara com um trabalho bem feito, hoje numa plataforma... Ele vem de uma família que não tem ninguém músico lá.
na família do meu pai. Não tem ninguém músico. O único músico que saiu lá foi ele. E tem uma história bacana, enfim, se der tempo depois a gente pode até comentar, né? Que ele contou, até lá no Raízes, depois que tiver a oportunidade de ir lá, procurar Raízes. William, Arapiraca, se bota eu aí não me engano, né? o QR Code aqui dele, pra gente, quem quiser Nossa, passar aí, o cara já dá uma olhada aí no filme aí do Afisa Cássio. Chega, pega, como é que faz? Cara cheio da Mas tecnologia. fala aí um pouco aí. E ele fala um pouco dessa parte da música, do pai dele, como foi. Eu acho que ele é melhor ele mesmo falando depois aí. Vocês vão assistir, vocês vão gostar do Muito bom, documentário. muito bom. Eu fui um dos participantes lá, não era o que fazia a entrevista, eu ficava mais nos bastidores. Tenho muitas fotos ali que eu vou guardar. Uma foto com aquele chapéu ali é histórico, que você tira, você guarda e com ele, quando eu olhei assim, depois assim, eu passeando assim, esses dias fazendo backup, achei a sequência de fotos, né, que a gente fez no dia lá na casa dele. A gente sim, ele é um único músico, né? E até alguns dias a gente conversando, e alguns dias assim, para mim é muito recente, né? A gente conversando e antes mesmo dele adoecer, e eu brincava com ele, bicho, a gente tem que fazer as coisas quando tá vivo, quando tem vida, né? Tem que fazer, dar prazer às outras pessoas quando tem vida. Quando essas outras pessoas se vão, a única coisa que você pode fazer é deixar essas memórias dessas pessoas vivas, né? Então, desde o início, desde o primeiro canal do YouTube, né, que ele não aceitava, pra gente conseguir postar um vídeo no YouTube, meu amigo, você colocava de noite, passava 2 dias e outra, uma péssima qualidade, pô. Já era internet discada nesse tempo ou não? Bicho, era um negócio de não sei quanto, 16 KB aí, negócio surreal lá embaixo. Quer dizer, uma criança hoje não tem lógica, pô. Você chegou a usar muito aquela internet? Botava já também lá em Campo Grande, quando lá a internet foi discada, era uma conta da bichoca que vinha na... Mas, enfim, minha mãe que não veja esse podcast. Vai descobrir. Eu achei, bicho, umas contas da minha mãe. Eu guardei um monte de coisa. Minha mãe faleceu, eu perdi meu pai e minha mãe. E eu guardo assinaturas dele, algumas coisas assim. E esses dias, eu dando uma organizada no quarto. Aí eu vi as contas do telefone que chegava. Aí ela botava, Aldo ligou tal hora. Por isso que ela descobriu quem ligava, se era empregada, se era não sei quem. Pra saber. Pense no pra rastrear quem era. Tipo, eu saí de casa tal hora, quem ficou Aldo e Kelly. Aí não sei que hora saiu, por isso que ela sabia. Olha, me deu dinheiro aqui, disso aqui. Eu digo, como é que ela sabe que eu liguei naquele dia? Então, o YouTube, literalmente, pra mim, e as coisas que a gente vinha postando dele, chegou. Essa parte musical, as coisas dele, tudo que você vê hoje dele, a maioria das coisas, não 100%, mas acho que 90% que você vê dele foi tudo constituído entre eu e ele, e colocado nas redes sociais. Né? E ele, como era assim nesse mercado digital? O que é que ele dizia? Homem, isso não é pra mim não, é cantor. Ou ele realmente era desenrolado? Ele ligava pra mim, meu filho, aquele vídeo lá, como é que faz pra mandar pro Zap Zap? Meu filho, você já cortou aquele vídeo? Era do dia inteiro pra aprender a mexer no Facebook. Eu vou contar essa aí. Ele sempre foi um cara pra frente, alegre e tal. Teve uma vez que eu ensinei ele a mexer no Facebook, comprou um computador, aí disse que era um computador top. Eu disse, vamos comprar um Dell. Aí, pá, sentava ali no sofazinho dele aqui. Ele era interessante, de uns 25 anos pra cá, ele escolhia o tempo pra ele. Quando era 2 horas da tarde, se você ligasse pra ele, ele tava aqui, ó. No computador, mexendo nas redes sociais. E teve uma certa vez que bloqueou o Facebook. Eu digo, oxi. Aí lá, meu Facebook bloqueou. Eu acessei em casa, desbloqueei. Só que eu não, muitas vezes você não olha o que é. O Facebook manda aquele textão, tal, você foi bloqueado por isso, não sei o que, com as palavras bem bonitas, tal. Eu ia lá, beleza, tá, e desbloqueava. 3 dias depois, aí de novo, tá, desbloqueava. Eu digo, oxi, rapaz, o senhor tá fazendo o quê com esse Facebook aí que tá bloqueando direto aí? Aí ele disse, não sei não. Eu digo, peraí que eu vou olhar. E li tudo direitinho, aí tinha lá as denúncias, um monte de gente denunciando. Eu disse, pai, tem um monte de gente, umas mulheres aqui denunciando tal, que... Eu disse, então deve ter sido... Porque passava uma foto, eu via uma pessoa bonita e curtia.
Porque ele curtia, e, tipo, aquilo tudo era tudo tão novo pra ele, que ele saía curtindo, compartilhando, curtindo. Ele achava que o compartilhar era tipo o curtir também, entendeu? É que é uma chamada pra ação ali, né? Curta, a pessoa curtir. É. Compartilhar. Aí Ele obedecia, né? Tudo, literalmente isso. Feche. Aí ele disse, então não poste na internet. Não for pra curtir e compartilhar, não poste. Desbloqueia aí que eu vou compartilhar e curtir de novo. E era desse jeito, ele sempre pra frente mesmo. Não tinha como você chegou a conhecer. E o documentário é um resumo dele, né? Pra quem conviveu sabe como era a Tem figura. muita história, ele tem muita história. muita história. No tempo que a gente fez, a gente viu que ele tinha muita história. Só que ele queria... A gente tava ali pra contar um pouco mais da história dele. Só que ele é tão artista que ele queria envolvia todo sempre mundo. fazer a poesia, fazer a música, fazer isso. Ele não conseguia só contar a história dele. E ele contava através da música. Mas de todo jeito tava aquela questão assim, né? Você foi DJ ali, não é muito de cantar. Ele era de cantar, de dançar, de brincar. Eu cheguei a cantar também. Conta Pouco aí. tempo. Aonde? Conta. A gente tinha... O que aconteceu? Eu tinha uma banda de pagode. Né? Tinha uma banda de pagode, não. Meu concunhado tinha uma banda de pagode. E foi lá e disse, bicho, olha, um amigo meu foi lá e apresentou essa banda. E terminou eu conhecendo a minha esposa hoje atual. E a gente terminou tendo um vínculo familiar. E a banda dele terminou virando a minha banda. Aí teve a banda de pagode e tal. Posteriormente a banda de pagode acabou. E um dos músicos também que acompanhava a banda de pagode disse, bicho, e agora? Pô, a gente precisa da música pra viver e tal. Que era uma época que eu tinha um estúdio de gravação, que foi uma época muito difícil pra mim. Assim que eu cheguei a Arapiraca, porque pra você construir, as pessoas aderirem confiança em você, em qualquer lugar do mundo, né? Requer tempo. Só que esse tempo que você passa ali é um tempo que você precisa das outras pessoas, né? Então, foi um tempo assim muito difícil, né? Muito difícil. E foi na época que eu aderi à banda e a banda acabou, o Pagode, que era o Grupo Virtude na época, muita gente deve conhecer aí. Se não conhecer, depois você vai lá, procura o Grupo Virtude, era a bandinha que a gente tinha lá. Que inclusive, para mim subir esses vídeos sei lá, acho que foi em 2008, foi outra dificuldade Você tremenda. sempre esteve envolvido na tecnologia. Sempre. Estúdio, gravação, tudo. Então, aí a gente montou uma outra banda. Vamos montar um musical aqui. Aí colocou lá o nome. Tinha um Doce Pecado, Doce não sei o quê, Vício do Corpo, eu digo Corpo Suado. Procura aí pra ver se tem algum corpo suado. Não tinha canto nenhum. Aí fui lá, pô, fez o Orkut do Corpo Suado, que era na época do Orkut, do MSN. Do Message, né? Depois foi evoluindo, e depois bate sala de bar, aquela coisa toda. E a gente fez a banda o grupinho, né? Banda não, o grupinho de teclado e voz, né? Onde se apresentou eu, Josiel e várias cantoras que eu convidava, né? Paulinha, Jéssica, agora eu não vou lembrar o nome de todas, mas foram várias pessoas que tocaram lá com a gente. Na banda, que se apresentaram, inclusive teve até algumas apresentações que quando a gente chegava, bicho, essa recepção é pra gente mesmo, porque a internet, quando estava começando, que a gente estava postando as músicas, postando vídeo no YouTube, a gente não sabia o tamanho do alcance que o YouTube estava ganhando naquela época. Então, alguns lugares que a gente chegava, era tipo a banda principal da noite. Né? Porém, tem alguns lugares que os caras chegavam, não tinha ingressos vendidos. Não vamos tocar hoje não tinha como tocar. Então, aí fui aonde eu cantei na época, né? Eu fui cantor por pouco tempo. Não um mega cantor, mas foi um pouquinho. Então, sempre foi paixão ou realmente sempre deu pra pagar as contas, essa questão de músico? Quando foi que realmente você disse, não, agora o negócio realmente dá pra pagar? Ou então era só brincadeira? Qual é 50%? Como é que começou? Eu acredito que a maioria das coisas que hoje eu tenho como profissão, hoje não, algumas não exerço mais, mas a maior parte foi mais necessidade mesmo. Não foi tão assim, tipo, hoje você cantou, não. Fui lá, insisti, fui melhorando a voz. Pô, se meu pai consegue, eu consigo. Então foi mais fé, tentar. O seu pai sempre foi a sua inspiração principal? Não quero que você... Bicho, eu acho que eu era como é que eu posso dizer? Se não... Eu não posso me colocar no fã número 1, mas era o meu
melhor amigo, meu melhor companheiro, meu defensor, Sua meu raiz mesmo, né? conselheiro, Sua raiz. tudo, né? Era um tudo para mim. Ele sempre foi um tudo para mim, né? Foi enfim, então, assim, determinados. Eu não posso tirar esse mérito de muitas outras pessoas, dizer que eu sou o fã número um. Não, tinha muitos seguidores ele, né? Ele, da onde ele passava, como você chegou a conhecer pessoalmente, bicho, ele construía amizade. Daqui a pouco ele dava um verso, daqui a pouco não sei o quê. Quem se encontrava com ele, nesses últimos. Ele foi um cara político e tudo mais, tal, é um cara que sabia se expressar, Criar sabia movimentos, né? Ele fazer gostava de criar aquela coisa fazer- da feira ali, né? O projeto dele da feira. aquela- Ainda rola Bicho, o projeto é o que acontece. Quando entrou a pandemia, a gente parou o projeto. A gente assim como? Porque eu sempre tive envolvido com ele. Inicialmente eu criei com ele o projeto e depois, quando meu irmão veio morar aqui em Arapiraca, eu digo, opa, agora você vai ajudar papai. Como é o nome daquele projeto? Na verdade, era um programa, o nome era Programa na Praça. Era um programa na praça. A gente Forró tinha na praça, né? programa na praça. Por quê? Começou o seguinte, tinha a rádio, se não me engano o nome era Tropical FM, e ele ia para a rádio, ele ia para a praça, o projeto inicial era dessa forma. E eu ficava na rádio. E eu criava um link. Eu digo, beleza, como é que eu vou criar um link? Porque o link é claro, bicho. Aí eu fui lá, peguei o telefone, né? Na época eu sempre tinha essas habilidades de curiosidade, menino rei não. Abri o telefone, tem o alto-falante do telefone, fui lá e soldei um plug P10 para entrar na mesa de som. E no outro telefone, na saída do fone, soldei outro plug. Beleza, botei. Porra, não funcionou, porque a mesa tem uma polaridade de energia e toda vez que eu botava, queimava o alto-falante o alto-falante do telefone. Aí eu digo, não, vou tentar tirar essa polaridade. Aí foi que a gente conseguiu fazer esse link. E daí a gente começou a transmitir o primeiro final de semana. Papai ansioso, porque ele, para pagar o programa na praça, ele usava os patrocinadores da rádio, né? Então, tudo aquilo que a gente ia atraindo mais patrocinador e estava dando certo. O problema era as pessoas que não estavam aderindo. Aí no primeiro final de semana, e o som, como eu já tinha tudo, né? O som era um som nosso, meu mesmo, um som pequeno, que dava para atender. Coisas pequenas que conseguia colocar no carro. Aí, vamos lá. Aí tentou o primeiro final de semana, que na verdade ele queria no sábado, depois queria no domingo, na feira lá embaixo do Troca, né? A famosa Feira do Troca. E depois ele foi que teve a ideia de fazer na praça, né? A praça recém-reformada, tal, bonita, né? Na famosa praça da prefeitura, né? Manuel André, né? Se eu não me engano. Então, essa foi a ideia dele. Aí a gente foi, porque isso aí já é uma ideia puxando lá do Luiz Gonzaga lá atrás. Porque o Luiz Gonzaga, muitas vezes, quando estava passando necessidade, ele ia lá, tocava na feira, passava o chapéu, pá, daqui a pouco todo mundo conseguia tirar a alimentação. Aí a gente foi lá e começou a fazer esse programa. Primeiro final de semana, 0. E o patrocinador crescendo. Digo, vamos, pai, dá certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu também querendo que desse certo, porque eu estava no barco. Se o negócio desse ruim, eu afundava junto. Porque quando a gente se mudou para cá, que só veio eu e ele inicialmente, né? Eu era tudo, né? Lavava roupa, fazia comida, tudo, era tudo eu e ele, né? E foi no terceiro final de semana, aí os patrocinadores já não começou a entrar mais. Tipo, entrou 2, entrou 3, aí já não tinha. Porém, no quarto final de semana, começaram as pessoas da feira, digamos, é como se eles estivessem já se programando, vir mais cedo para a feira, fazer suas atividades, e antes de ir embora ficava lá, né? Aí daqui a pouco não tinha mais sentido transmitir, porque os patrocinadores não estavam entrando, mas o público estava chegando. Aí daqui a pouco, os patrocinadores que já existiam não estavam nem aí mais para questão de rádio, né? Eles queriam que fosse o Alô Lá, pela quantidade de gente que estava sendo criada ali, né? Aquela concentração de pessoas. No quinto final de semana, aí foi que a gente decidiu realmente não transmitir mais. Aí, através de algumas pessoas aconselharam ele, alguns amigos, pessoas que trabalham com documentações para associação e tudo mais, tentar fazer o projeto Cultura na Praça, e não programa mais, entendeu? Para tentar fazer associação, aí tem o CTNA, Centro de Tradições Nordestinas, que ele por muitas vezes tentou abrir, mas
abria, né, em determinados locais, mas às vezes as condições não deixavam continuar, porque tudo se existe um investimento, tudo se existe uma E alocação. além de você, eu percebia também que a sua mãe é muito presente nesses projetos, nessas coisas, né? Sim, sim, Como é o nome porque dela? Dona Alcina. Nossa. Dona Alcina. Então, quando a gente começou o projeto e ele decidiu realmente ficar em Arapiraca, ela veio e também se mudou para cá, né? Aí foi que ela começou a participar mais, ficou mais direto e eles ficaram, digamos, namorando de novo, né? Aquela marca dele, que é aquelas roupas, aquelas coisas. Ele sempre escolhia. Eles, Como é que ele. tudo, Tem alguém que tudo, tudo, costurava, ele tudo, comprava, tudo, ele ia na tudo. feira. Como era aquela. Ele sempre gostou de seda, né? Se sentia à vontade, se sentia leve, usando seda. Aí terminou virando você viu alguém de seda, grandão, fortão, você sabia que era ele que estava ali, por ali. Então ele sempre gostou de usar seda, camisas folgadas, sempre, até os calções, quando eu chegava em casa, ele calçãozinho folgado e a calça caindo, diga, a calça tá caindo, ele, calça é minha ou é sua? É isso aí. E em relação a hoje, como é que tá os projetos? Rock City tem data, tem o samba. Eu vi que você tá. Se Vinha fazendo. movimentando. Vinha muito no online, né? E você nunca deixou, não parou, não foi, Toru? Nessa pandemia você se reinventou, você foi um dos caras que eu vi que sempre teve na atividade, ajudando, teve coleta de alimentos, você fez um projeto social muito legal. Eu até quero lhe dar os parabéns, você ligou algumas vezes, tem alguém aí precisando, me Muita liga gente. que eu vou levar e tal. E eu vejo que você está sempre envolvendo para ajudar tanto os músicos como as pessoas, você é um cara que sempre, primeiramente, sempre ajuda e por isso que você sempre vem, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar com arte, eu comecei a ganhar dinheiro realmente quando era um cara que fazia evento, que chegava lá. E depois eu comecei a evitar esse tipo de gente que trabalha com evento. E sempre, o único cara que eu continuei fazendo algum tipo de evento foi com você, porque você sempre foi um cara muito realista, tipo, Aldo, vou fazer isso aqui, a gente divide, a gente entra, a gente Dá, não tem... dá, tá. E outros, às vezes, assim, quando eu fazia, aí quando o negócio dava errado, aí eu acabava dizendo, não, pô, é porque deu errado. E quando dava certo mesmo, o cara nunca me deu a mais, Muito certo, é o extra. Mas você sempre tal. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada da pandemia, dessa uma pincelada aí disso tudo que eu falei, para a pessoa entender um pouco como é o seu Vamos lá trabalho. por parte, né? O entretenimento, como eu vinha falando um pouco mais atrás, né? Porque, assim, o cara vai... Literalmente o podcast é isso, né? A conversa aberta, sem roteiro, com... Então, a gente começou lá atrás falando do entretenimento, como foi que estava me envolvendo no entretenimento, né? E a gente foi puxando para outro lado, aí falou do papai. O entretenimento, para dar continuidade lá atrás, quem quiser pode voltar lá, tal, o entretenimento foi justamente o conhecimento com as pessoas e com os artistas através dos equipamentos que eu tinha, né? Então, eu já tinha uma certa relação, ali eu já estava, digamos assim, a parte da banda já estava acabando, do grupinho que eu cantava também já estava acabando, porque a minha necessidade de correr muito para deixar de passar fome, assim, literalmente, né? Chegou um momento difícil, né? Porque às vezes você se encontra e às vezes você, não, vou tentar, às vezes fica até com vergonha de falar com um parente, com algum amigo, a situação que você está passando, né? Isso acontece diariamente, né? Até a pandemia mesmo nos mostrou isso. Muita gente passando necessidade ao extremo, mas não é questão de dar o braço a torcer, é Não tem porque coragem, não a tinha coragem. pessoa, a gente cansou de ver famílias, pais de família se matando porque não tinha condições de dar alimentação aos seus Eu filhos. tive um amigo que o outro amigo entrou em contato comigo. Cara, fulano está precisando de ajuda e ele não quer pedir. Ele A me falou pandemia, aqui e eu tive que ajudar, mandar pix sem dizer que foi. Porque eu vi que estava difícil, mas até depois, com o tempo, eu conversei com a pessoa, rapaz, mas isso é normal, assim, não é normal, não é para ser normal, não, mas a gente tem que pedir ajuda, né? é. Acho que a gente tem que... Então, não era uma pandemia, mas foi uma época muito difícil para mim, né? O papai corria para um lado, corria para o outro, e foi na época do projeto que começou as coisas a fluir. E assim, como eu sempre falo para todo mundo, a minha constituição foi uma aula que eu tive aqui nesse período, e eu acho que foi, se eu não me engano, uns 6 anos, né? Que a gente passou no perrengue da poxa. Que a gente passou aqui. Então, dessa temporada, né, foi uma verdadeira aula, porque existia-se, a cada 10 pessoas, existia-se 9
puxando você para o lado ruim da coisa, né? Puxando você para as coisas mais fáceis, né? Mas as coisas erradas, as coisas que iam ofender alguém, as coisas que iam atrapalhar a vida de alguém. E eu fui adepto ao número 1, ao que sobrava, né? Que era o mais pouco que sobrava. Era um amigo que me levava para o lado do bem, um amigo que me levava. Então, se existissem essas pessoas, poucas que fossem, mas existiam pessoas que me levavam para o lado do bem, eu fui adepto a também fazer o bem, né? Sem olhar quem, que é uma das frases que o papai sempre levava. Então, essa parte de honestidade, né? Essa parte de ser honesto, de ser verdadeiro, como você acabou de citar, é uma coisa que já vem lá atrás mesmo, que foi criado junto com os conselhos do meu pai e pelo momento que a gente vinha passando. Né? Ser uma pessoa, literalmente, ser uma pessoa do bem, né? Eu vejo, tem um estudo provado, né? Que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais anda. A nossa mãe sempre falou, quem porcos anda, né? Farelo come. E a gente diz, nada, mas eu sou diferente. Ah, não vá nessa Mas você vai... se você é o melhor da sua turma, eu sempre digo, meu filho, se você é o melhor da turma que você anda, você tá na turma errada. Não é que você vai deixar, mas você tem que ser o pior. Porque você vai aprender o quê se você é o melhor? Você tá andando com uma galera que, se você é o melhor, você vai aprender o quê? Você tem que ser o pior. Porque você vai ter alguma coisa para aprender. Então, muda de turma. Depois você volta para aquela turma, que tem os piores, e vai ajudar eles. Né? Mas você tem que mudar um pouco o ciclo. Então, você aprende com seu pai, você aprende com um amigo, você aprende numa mesa do bar. Então, aquele ciclo ali vai lhe moldar, né? E eu acho que isso é como você falou. Tem uns que vai puxar para um canto, você vai dizer, isso não faz parte da minha raiz, isso aí não faz parte da minha essência. É como eu digo assim, a marca... O brand, quando eu trabalho muito com isso, não é você criar um personagem, é ser você. E isso não tem preço. Como eu sempre digo, qual é o seu diferencial? O diferencial é ser você. Então, é o que não se compra. O que não se compra é o caráter. Né? O que é que não se compra? A sua família. O caso é, eu vou lhe dar tanto para você me dar... não existe. Então, quando você só pensa no dinheiro, você não... Literalmente isso. E os seus valores você não vende, né? Quando você sabe o que é os seus valores mesmo, assim... Não, eu acho que... Muita gente se mede por dinheiro. Mas fulano tá ganhando dinheiro com isso. Mas sabe se ele tá feliz? As pessoas vivem hoje no mundo digital comparando o palco com os bastidores. Né? Não tá vendo ali, aquela pessoa tá feliz, mas não tá ligado no como é o bastidor. Tá dizendo, não, eu tô aqui nos meus bastidores e tô comparando com o palco dele, mas não sabe como foi para ele chegar naquele palco ali, né? Palco. Muita gente acha que tá o touro hoje, né? Principalmente as pessoas que chegam no mercado agora, o touro, muitos como referência. Eu acredito que a minha referência, ela veio das seguintes situações. Primeiro, por mais que eu não conheça o cliente, bicho, é simples. É só fazer o que foi combinado. Ou entendeu? A mais. É só fazer o que for combinado. Se puder fazer a mais, você faz, entendeu? De forma que você não prejudique os outros, nem se prejudique. Né? Então, essa forma natural e verdadeira de se comportar com a miudinha empresa, ela se tornou desse tamanho. Né? Ela chegou num ponto que eu nem sonhava em chegar. Isso é um fato. Às vezes eu converso com a Clediane e eu digo, bicho, eu nunca imaginei chegar no ponto que a gente chegou. Porque foi da forma correta, né? Foi da forma certa, acho que você chega lá. E eu acredito assim, o conselho que eu dou para todo mundo, bicho, olha, vá na onda correta, que eu tenho certeza que aonde você alvejar, você vai chegar. Entendeu? É como eu vi assim, existe o caminho errado e existe o caminho certo. Você que faz a coisa errada, vai dar errado. Mas também não quer dizer que você fazendo a coisa certa vai dar certo, mas é a única forma de realmente você estar de boa. Você só vai dar certo se fizer o certo, mas também se fizer errado, só vai dar errado. Então é melhor fazer o certo, né? Então, enfim, continuando a parte do entretenimento, aí foi aonde a gente teve eu tive esses acessos com os artistas e comecei a montar alguns eventos. E ajudando as pessoas também tipo, conseguir fazer a conexão entre o artista e o produtor, né? De todas as formas. Aí fiz o primeiro evento que foi junto com o Mário, né? Já tinha feito alguns eventos, mas não evento de venda de ingresso, ponto de venda, aquela logística, tudo, PPP, aquele negócio todo. Eu fiz Adoração em Vida, né? Foi uma banda da Canção Nova, que se apresenta na Canção Nova, na verdade. Aí fiz com ele, ela puxa mais pro católico, né? Então eu fiz junto com ele esse evento, né? Foi um evento bonito, a banda se apresentou, tal.
Foi a primeira vez que eu vi realmente, que eu estava na posição de Tem contratante. café ainda aí? Tem vários. Mas Foi a primeira vez que eu... Vai botando aí. Foi na primeira vez que eu tive uma sensação de backstage, inclusive a sensação lá no final do evento. A gente teve um estresse no início do evento. vai, William. Cafezinho. A gente teve um estresse no início do evento e teve outro estresse no final do evento. E fizemos algumas contas lá de alimentação e sobrecarregou, tipo, comprou comida demais. As bebidas deram quase certo. O primeiro evento ali mesmo, assim, pra gente dizer, porra, foi o primeiro evento mesmo, foi esse. Que eu fiz com o Marlinho, né? Marlinho. Eu em sociedade com ele lá, a gente fez lá, ele foi lá, contou. Na verdade, eu coloquei iluminação para Adoração e Vida lá em Palestina. Eu me encantei com a apresentação dos caras, os caras subindo no palco, aquele negócio, falando de Deus, tudo. Aí eu cheguei em casa, falei pra esposa, rapaz, que banda. Só que aí tá o detalhe, né? Eu vi na hora que ela tava no palco e vi na hora que ela só desceu. E tchau. E recolhi meu material e tchau. Aí quando a gente bateu um papo com o Marlinho, ele disse, pô, tava querendo trazer essa banda. Eu digo, poxa, foi a banda que tava em Palestina, quer dizer, casou o negócio, né? Eu disse, bicho, mas eu digo, tudo bem, vamos lá. Aí, como ele já tinha um acesso já tinha um ciclo de frequência na igreja, no SCC e tudo mais, aí foi que ele começou a fazer a movimentação e foi dando certo. A priori, o evento ele deu certo, né? As pessoas foram, compraram ingresso, ele só não teve lucro, né? Mas foi um evento bacana, foi top de linha. Os bastidores, que foi um pouco estressante, né? A parte da banda, o horário, o pessoal da produção, a forma que eles tratavam as pessoas que estavam lá no palco. Porém, é uma forma assim, como é que eu posso falar? A gente pegou por mais que fosse uma banda da igreja, mas tinha profissionais envolvidos. Gospel, né? A banda de Deus só fica... É gospel, né? Uma banda gospel. Porque quando fala igreja, aí pesa muito, né? Por mais que fosse uma banda gospel, né? Que o segmento dela era aquele ali, né? Mas se tinha assim uma produção ao redor. E às vezes quando você contratava uma empresa um pouco menor, né, que não tinha costume de trabalhar com aquela produção, dependendo da forma que você enxergue, às vezes é uma arrogância da produtora. Às vezes, não, bicho, mas na moral, o que é que tem a ver você tirar os produções, os produtores, os caras que enrolam cabo, os holdings, do palco, para ter mais acesso, como se fosse... Tem banda que é complicado, né, bicho, de trabalhar. Muito, muito. E, incrível que pareça, já estou relatando que todas as bandas, né, a metade, eu acredito que menos da metade um pouco hoje, né? Porque muitos artistas perceberam que quando mesmo que você seja uma pessoa ruim, mas quando você trata as outras pessoas ruim, você perde fama. E se perde fama, perde show e perde dinheiro. Uma coisa que eu acho incrível até essa questão, que quando você estuda marca, brand, e um dos professores ele citou esse exemplo, né, de que o músico ele pode ter a música mais bonita do mundo ali, mas às vezes ele faz uma atitude que as pessoas param de gostar da música dele. A música dele é a mesma, mas para de ouvir. Quando escuta, já lembra daquela coisa. Como aconteceu com esse DJ, né, que teve uma polêmica, muita gente. E outras pessoas. Então, eu mesmo assim, às vezes eu prefiro às vezes nem estar escutando notícia para não deixar de gostar de algumas músicas, porque o cara diz, rapaz, esse cara ele fez isso e isso. Pra que você me dizer? Eu não quero não saber, eu quero saber que eu gosto da música. Como também tem muita gente que é muito mais fã do cara do que da música. Porque... Né? Só um detalhe que eu acho... Os caras... eu gosto de Bob Marley. Aí o cara tem que ter os cabelos dreadlock, tem que ter tudo. Tem que seguir o músico. Não, eu gosto da música, né? Eu não sigo os passos, que nem tem cara... eu gosto desse cara... Pode deixar. Eu vou colocar o cabelo também. Então eu acho assim, eu não gosto muito de... algumas pessoas que eu sigo no YouTube... E a gente às vezes começa a querer moldar aquela pessoa um pouco ali, mas não ser igual. Tem gente que começa a ficar, tipo, tem o Pablo Marçal, que as pessoas acabam idolatrando como se fosse um deus, começa a seguir como se fosse um cara, tipo, como Jesus, assim, as pessoas seguem os passos dele, então, mas aí você tá no caminho do bem, você tá seguindo... Mas às vezes as pessoas são pessoas brutas e acabam querendo ser brutas também, não, acho que você tem que pegar o melhor, como você falou. Você tem um grupo de várias pessoas, você tá no meio
de artista, de banda, de uma energia negativa e positiva de todo mundo. Com evento é que nem bar. Meu pai teve um bar, eu sei que tem essa energia positiva e negativa em qualquer lugar. E a gente tem que saber filtrar, né? Eu acho que você tem que saber o que é bom para você, o que é que realmente faz parte dos seus valores, como eu disse. Mas assim, é muito difícil hoje a gente ter essa onda de saber realmente só captar a música, mas não, tem que ser envolver com a história. Não, o cara é fã da música e sabe onde é que o cara nasceu, onde é que o cara morreu, onde é que o cara traiu a mulher. Às vezes eu vejo isso como sincero em falar, né? É difícil você ver uma pessoa que adora MPB, que adora o pop rock, que adora o rock, que adora o metal, que adora o forró, que adora o forró raiz, que adora o forró, que adora o piseiro. Eu gosto de tudo isso. Como todo mundo, as pessoas que eu coloco, que eu já coloquei som, as pessoas viam lá eu curtindo o som do metal, como tinha o Rock Pro Cultura, que inclusive foi lá um dos projetos que foi também lá feito no mesmo local que o papai fazia o projeto Cultura na Praça. E eu curtindo a música, entendeu? Curtia a música, curtia o sentido, depois eu ia lá, pesquisava a letra da música para me entender, né? Como a gente, enfim, pesquisava tal, mas eu acredito que quando você vai muito isso, termina sendo fanatismo, né? Você gostar de uma coisa é uma coisa, você gostar e amar, eu acho que é... O fã, eu acho... Eu lembro que quando eu passava na Praça Max ali, a galera vendia fotografia, cortada às vezes de revista, e a galera comprava. Porque via lá a Xuxa, Fanatismo. levava para casa para colar no guarda-roupa. Então, muitas vezes você amava mais uma pessoa que nunca viu de que o seu pai e sua mãe que tá em Como casa. acontece muito com a política, eu acho que às vezes as pessoas brigam, tem famílias aí separadas por Sem questões necessidade. políticas, eu acho que isso assim, a gente tem que saber o que é bom para a família, eu acho que é a primeira coisa. Para mim, primeiro penso na minha família. Antes, eu não tinha tanta essa coisa assim, não, para mim eu tenho os famílios, que é a família que a gente escolhe. Famílios. Eu acho que é uma fase de cada vida. A gente sabe que tem os amigos do peito e tal, mas a gente sabe assim, o que é que eu percebo muito, como você tava falando. Às vezes a gente tá trabalhando, ninguém sabe dos seus bastidores, daqui a pouco você tá lá em cima e quem tava com você lá atrás não aceita. Acha que assim, não, como é que pode? Eu sou do mesmo lugar do cara, só fez isso e ele tá aqui. Não, ele tá roubando. Ou deve tradicional, ele não aprendeu aquele caminho. Então ele vai ter que jogar uma pedra. Ele vai ter que, assim, como você plantou, aguou, a árvore cresceu, aí quando dá os frutos, o cara vai do outro lado da cerca, né, para arrancar as frutas. Eu tava num podcast do pessoal e a menina me surpreendeu, eu não lembrava. Ela disse que há 20 anos atrás tinha contratado, se não me engano, 19, né? 19 anos atrás tinha contratado uns equipamentos meus pro Arcanjo Micael, se eu não me engano, no ginásio. Aí rapidinho eu fui no HD da memória, fui lá, fui puxando e, poxa, foi mesmo. E ela falando, você me tratou bem, só teve um detalhe, me cobrou antes. Aí eu disse, não, bicho, porque o que acontecia, o que acontece até hoje, sobre questão de contrato, né? Bicho, festa já tá dizendo, né? Você, no dia do evento, você cobrar a pessoa e a pessoa correndo lá para cá, então, bicho, se organiza, tenta pagar antes o pessoal, Tem que ser. entendeu? Dependendo das configurações, porque tem várias configurações, né? Tenta dar um check-in antes, né? Tenta, para você se viajar, você não tem que se organizar, você não tem que preparar a bolsa. Para você fazer uma festa, você tem que se organizar. Bicho, mas hoje em dia, as pessoas se preparam. Eu tenho um contrato, se eu não me engano, 2022, eu tenho um contrato para 2024, 2025, se eu não me engano, é janeiro, 2020, contratos. São pessoas que começam a fechar antes e se organizar antes. São organizados. Justamente. As pessoas estão acostumadas a organizar coisa pro final de semana, uma coisa no máximo um mês. As pessoas não sabem se planejar para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu comecei a trabalhar com marketing político, foi que eu comecei a me acostumar também com essa onda de projetos de daqui a 3 anos, projeto de daqui a 4 anos. E eu não tinha. Eu digo, vou investir no dinheiro, eu digo, para pegar daqui a 3 ou 4 anos. Quero não. Mas hoje eu tenho já essa visão de projetar 3 anos, 4 anos. Mas eu sempre vivo hoje. Mas tem que ter. Você tem que ter uma organização. Tem coisa que, tipo, um casamento você não vai fazer. Não, vamos casar agora, mês que vem. Principalmente assim, que é dinheiro, poxa. É muito dinheiro. Não é só o contrato do touro, não é só o contrato do buffet. É um monte de coisa, entendeu? É um monte de coisas que você, assim, quando vai parar, e graças a Deus que os cerimonialistas
vieram, né? Eram poucos no mercado, mas vieram para assessorar justamente os clientes, os noivos, porque, bicho, eles não estão casando todos os dias. E hoje, assim, essas empresas de cerimonialista, eu acho que elas fazem até mais aqui em Arapiraca, porque tem, eu já vi aí fora, agências de eventos. Você vai Já lá, para diz o entregar título tudo e tal, pronto. a pessoa vai atrás de você, a pessoa vai assessorar, né? Já E pega tudo aqui, pronto. às vezes, assim, por falta de um profissional assim, você acaba sendo o assessor, o Eu outro já cara... cansei de ser tudo na festa. Eu tava dizendo Sou ao Nicolas, cerimonialista cara, você deveria só trabalhar com essa parte de assessoria, porque ele assessoria para entende, né, evento. de pegar e tal. Eu ia lá, era o DJ, era o cara que tava ajudando a noiva. De repente a banda, já com tudo que você imaginar em festa eu já vi. Tudo que você imaginar eu já vi. Só não vi ninguém pelado ainda, mas o resto... Mas conta aí uma coisa assim que tá aí na sua mente que eu tô vendo ela aqui. É o que eu vou comentar agora. Chegou um dia que a banda chegou lá, como eu conheci o pessoal, e a banda endoidou que só... Quer dizer, tinha combinado para pagar o valor antes de subir no palco, né? Que a maioria das bandas fazem até hoje. E chegou lá e justamente nessa ocasião, pô, o noivo não vai andar com dinheiro no bolso, né? Tal. Às vezes o cara esquece na correria e tal. A pessoa entende. Por isso que eu já faço na verdade, todos hoje fazem, né? Bicho, olha, paga da forma que tu quiser, portanto que 2 dias antes a gente esteja quitado o contrato, beleza? Beleza, porque pode acontecer contratempos, né, com o cliente. Mas a banda não queria subir no palco. Eu disse, bicho, e agora? Eu vi aquele fundum, saiu o cara aí, só que o pessoal também, bicho, quem é que vai levar dinheiro pro casamento? Né? Eu fui lá, falei com o pessoal da banda, bicho, assim, eu não tinha intimidade com os noivos, mas como eu vi a situação, digo, bicho, sobe aí, se não pagar eu acerto. Só que eu também não tinha, assim, né? Mas os caras confiavam em mim, porque a gente já tinha um ciclo de amizade. Eu disse, bicho, sobe aí, faz a festa. Você já sabia quem era o noivo também ali, né? Você tem que saber onde é que você tá pisando também. Mais ou menos, mas foi mais assim, tipo, a festa ia acabar, né? Ia ser um estresse e tal. Ia ser complicado. Sei que a banda foi uma banda de pagode, foi lá, subiu e tocou. Em algum desses eventos já aconteceu isso, Toro? Você participando na produção, alguma coisa da banda não subir realmente e, por causa disso, você chegou... Sem ser casamento, alguma coisa assim? Em show, bicho, deixa eu lembrar aqui, em show assim, participando com os equipamentos, né? Isso. Eu trabalhei muito tempo com a banda, 2 bandas na verdade, e chegou o momento de a gente chegar no local, né? Porque o que acontece? Onde é que existe erros? Erros entre quem está contratando e entre o cara que está sendo contratado. O cara que está contratando acerta 4 vezes. O cara que está sendo contratado, poxa, esse cara é top. Na 5ª vez, esse cara disse, bicho, vem pra cá, vai dar certo, mas a venda tá fraca. E aí tem que ficar com o pé atrás. Aí o cara que é contratado vai pra lá, chega lá, prejuízo. Esse bicho é melhor não tocar. Vou tocar para 10 pessoas, né? Que é o que acontece hoje, até hoje, com algumas situações. Mas o detalhe é, as pessoas, mas a banda foi paga. Não, mas tem 2 configurações de fazer evento. Tem a configuração, você paga a banda, pode ter ninguém. Que a maioria dos meus eventos são feitos dessa forma. Eu pago lá a banda, justamente por isso que vem um prejuízo, né? Algumas vezes. Eu pago lá a banda, dou a entrada da banda, os ingressos vão entrando, vou mandando o resto do dinheiro. Tal. Eu mesmo sou o financiador dos meus eventos. E a outra configuração é quando você tem uma relação com a produtora ou com o artista e ele acredita em você, que é justamente esse fato que eu estou falando aqui, e ele entra de sócio no evento. Vamos fazer o seguinte, o show que você vai fazer aí, eu vou 50% da bilheteria é minha. Né? O músico, a produtora ou o músico, quem tomar de conta da carreira do artista, acredita na pessoa, acredita na praça, né? Que a gente chama praça. Marca, né? A praça que a gente chama é o local, né? Quem é o cara da praça lá de Arapiraca? Tem um touro, tem fulano, tal. Não, vamos lá com o touro. Cada um fica responsável por algumas bandas, né? Por alguns músicos. Alguns gera uma certa fidelidade, um respeito. Então, inclusive tem algumas bandas de pagode, algumas bandas de rock, na época eu estava fazendo muito o Rock City, que eles ligavam para ele disse, bicho, Touro, alguém daí de Arapiraca ligou assim, e aí? Pedindo referência. Não, o cara não rola. Não, o cara rola. Então, essa segunda versão, que a banda entra como sócio, né?
Aí essa é muito mais difícil você levar prejuízo. Porém, você precisa ter uma relação muito boa Tem que construir, né, essa relação. justamente. E é muito longo para isso Hoje acontecer. tem muita gente fazendo o que você vem fazendo aqui em Arapiraca? Bicho, mais ou menos, né? Tem pessoas... Hoje em Arapiraca tem muitas pessoas boas, de caráter, personalidade, que produzem eventos, né? E também tem pessoas ruins, mau caráter, pessoas que na verdade, em todos os ramos, né? Em todas as situações. Mas existem pessoas que não têm... por mais que, como eu posso dizer, sei lá, o evento deu errado, não vai acontecer, não vai fazer isso, tal, tal, qual foi o respeito que ele teve pelo público, né? Mas aí, o que hoje acontece, que antigamente lá atrás, no tempo da Flávia FM Produções, Micaraca, essas coisas, que lá você não comprava só uma camisa, né? Você comprava, o conceito do negócio, né? Você era como se fosse um time, quando você... Aquela marca, né? Como eu sempre digo assim, a marca é a experiência, você está Então, comprando, né, um dia ali. Então, eles tinham muito, na época, eles tinham muito apreço com o público. Hoje isso já se perdeu mais um pouco, mas não foi só culpa dos produtores, não é só culpa dos produtores, é culpa de uma parte do público também. Porque se você vê um produtor fazendo um evento e ele fez merda, bicho, se ele for lançar outro, não compra, porque é como se você estivesse financiando que a qualquer momento que para ele for ruim e ele for fazer algo ruim, né? Eu não vou citar nomes aí, mas tem vários no Nordeste mesmo. Tem muito. Um monte de picareta aí. E você está ajudando ele a repetir a mesma situação novamente mais para frente, né? É porque também eu acredito que o público, eu acho que 80% não sabe muito sobre essa questão de produtor nem nada, ele vai mais pela banda. Eu digo porque antes, É isso mesmo. quando eu fui público, você não quer saber quem tá fazendo. A gente quer, tipo assim, vem o Roberto Carlos, meu amigo, o cara... só vou se for a produtora tal. Você vai pela banda. Você sabe que não é qualquer um que vai trazer. Não. Então você traz umas bandas como você trouxe do Rock City, você traz a galera do Pôr do Sol. Você sabe que não é qualquer um que vai trazer aquelas bandas, entendeu? Tem que se Só que ter uma tem o construção. respeito também com o público, que eu acho muito, dependendo do que você vai oferecer lá dentro. É o preço do refrigerante, é o preço dependendo do ingresso, o que é que tá lá dentro também, o que é que você tá... Né? Às vezes é um jogo ali muito grande que às vezes as pessoas ficam meio revoltadas com isso, né? Poxa, velho, a gente pagou tão caro aqui no ingresso. Eu vejo algumas produções aí de Arapiraca. E quando chegou lá dentro ainda tá tudo uma fortuna. E não puder. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem que, como eu lhe falei, saber na sua casa. A galera que você tá convidando ali, do público, quando você realmente assim tem uma marca de uma produtora, como o Rock in Rio, essas empresas assim que realmente são... Você não quer saber quem é a produção, pô. A marca Rock in Rio... Ela foi construída como o Rock City. As pessoas já sabem o que, é que você está oferecendo ali. E muitos não sabem nem que... muitos vão saber agora, né? Que a marca ela foi criada na época. A gente foi lá, eu e Marlinho, pós fazer o evento do Adoração em Vida, né? A gente foi lá e, bicho, vamos fazer outra banda. De repente, por coincidência, fui contratado de novo para onde? Para Palestina. Quem tocou lá? Detonautas. Aí o cara, bicho, a expressão dele no palco, o Tico Santa Cruz, é porque, enfim, cada coisa no seu tempo, cada momento no seu lugar, né? Naquele momento ali, e na época que eu tinha a banca de CD na feira, eu tinha um método de piratear os CDs, né? Que a Receita Federal não me... Mas era novinho, Mas era aborrecente. Então era aborrecente. Então como era que eu fazia? Colocava... E outra, as pessoas adoravam, até hoje as pessoas adoram CD ao vivo, né? E como é que vai ter o CD do artista ao vivo? Isso era quase impossível. Eu colocava lá o DVD para tocar, ou clipes, ou o que era. Como ele era criptografado, os CDs, você não tinha como copiar direto. Mas eu tinha um computador, eu botava ele para tocar e gravava no computador. Aí tava lá a trilha. Aí eu ia lá na trilha e jogava no CD. Pirateei o CD. E hoje tudo no computador tá mais difícil hoje, né? De você baixar uma música, de você escutar uma música na internet, de você botar no fundo do musical, o YouTube bloqueia, o Instagram te bloqueia. Tá mais difícil do que naquele tempo que a gente achava que era mais fácil. Não, na verdade, antigamente, porque o YouTube, para ele conseguir chegar numa ferramenta que ele está hoje, ele teve que manipular a parte financeira, né? Direitos autorais, para conseguir, digamos, quanto mais eu postar música lá, né, e a música for minha,
né? As pessoas que visualizam, aquela fatia vai sendo dividida ali. certeza. Porque antes daquilo ali tem uma publicação. Hoje tem o YouTube Premium, né, se eu não me engano. Isso. Que quando você clica, não tem propaganda. Isso. Mas só o fato de você clicar, você já está pagando para mim, pelos Isso. direitos autorais, entendeu? Então, a subida do YouTube foi justamente a quantidade de usuários, né? Que foram entrando, a quantidade de direitos autorais que os usuários foram ganhando, e automaticamente o YouTube já veio blindando essa galera. Digamos, se eu postar alguma coisa, ele já vai lá e informa, tem as opções, disputar. Aí o que é que acontece muito no meu canal? Eu vou lá, pesquiso a música, vejo se o direito é público ou privado, vejo de quem é a música e vou lá e tento disputar, que é uma parada aí que depois é bom todo mundo dar uma pesquisada aí, porque tem músicas que é de direito público, né? Isso. E tem outras Tem que alguns não. anos, né? Quando passa, vira. Tem alguns personagens, algumas coisas assim que você pode utilizar. Então, no seu canal você já monetiza, você já... Como é que você vê? É um canal muito antigo, né? Ele vem, se eu não me engano, de 2002, Como é o canal? 2004. Antigamente era Arlisson Filmes. Como eu filmava na época, eu já fiz de tudo. Filmava e editava, né? Tem algumas pessoas aqui em Arapiraca que têm suas empresas de filmagem, de casamento. Aí terminou sabendo que eu estava editando. E eu comecei a criar algumas coisas no menu do casamento. Tipo, making off, que não existia. Comecei a criar que hoje é o que mais faz, aqueles clipes reduzidos, que na verdade o nome que eu colocava era Melhores Momentos. Entendeu? Então aquilo ali já era uma forma, tipo, tudo que eu fazia eu tentava dar um passo para frente, né? Para fazer um diferencial, mesmo que fosse pouquinho, mas às vezes para muitas pessoas era ótimo. E o interessante é que às vezes quando eu levava para casa do cliente para entregar o CD, né? Ficou uma situação que o cara já vinha lá no making off. Não queria ver aquele negócio de entrada na igreja, entrada na festa, já queria ver a cachorrada no making off, o cara caindo, aquele negócio. Hoje eu acho legal aqueles filmes antigos para a questão do raízes, né? Porque às vezes eu sempre peço, não, porque mostra cada personagem, né? Você chegando, a pessoa filmando assim, ó. Aí eu digo, quem é que tava? Tava o prefeito, porque se tiver eu vou achar um close, né? Que a gente tem... Ali era chato demais, eu acho assim, não sei se... Todos os filmes eram assim, William, não era? Essa galera já criava esse tipo de formato, ou se já existia também alguém, além de você que tu falou, que já fazia essa coisa mais reduzida, eu acho que... Não, bicho, eu não tinha visto na época ainda. Eu não sei se eu criei. De certeza alguma coisa já aconteceu. Falando em criação, ainda tem um detalhe sobre a música aí, da minha bandinha, né? Porque antigamente isso tinha que ter o tecladista. E eu até tentei tocar teclado com ritmo e tudo mais, mas quando eu aprendi a tocar sanfona, eu vinha batendo baixo e tocando dueto. Então, para mim conseguir fazer com o teclado acompanhar, como tipo, para mim fazer e segurar as notas, eu já tinha dificuldade, né? É outra história que eu conto já aqui. Agora, continuando o assunto, do dueto, me perdi. Sobre o assunto do Você Poxa, tá me falando perdi. do filme, né? Que antigamente Dos era filmes. pequeno. Então, o que aconteceu do clipe? Porque o cara vai puxando pra banda e o cara vai e se perde mesmo. Quando eu vim fazendo aqueles clipes ali, aquele negócio, e tentando reduzir, eu não tinha visto em canto nenhum. Eu fui lá e fiz, né? Agora, se foi criação ou não, tá lá. Agora, a gente filmava, ele mesmo recorda disso, a gente filmava a festa inteira, bicho. E muitas vezes, se você perdesse um closezinho que dava um corte, o cliente reclamava. Hoje não, o cara, pô, que demora do caralho, não tem como reduzir, não, acelerar, não. Entendeu? Hoje é diferente a exigência, né? Mas antes, se você perdesse um close, o conteúdo, já era. E os fios em cima. Um era só o puxador de cabo, né? Tinha que Puxador ter. de cabo, tem uns puxador de cabo. Aconteceu um episódio lá em Giraldo Ponciano. Giraldo Ponciano, a maioria das igrejas, né? Tem um batentezinho, tá? Um degrau, um altar, né? E a gente eu vinha andando aqui, ó, pegando. Só que eu andava até um certo momento, a gente tirava uma medidazinha. Eu digo, quando eu ver que a gente encostou aqui, aí eu paro. E quem estava comigo com o refletor era o meu amigo Josiel, né? Que é o cara que muitas vezes estava sempre comigo, continua sempre até hoje, é um amigo que a gente tem.
E eu puxando aqui, daqui a pouco o José olhou pro lado e eu parei e ele continuou. Aí ele, quando ele continuou, que chegou aqui na Marquisa, ele desceu aqui, tum, bateu, e eu na câmera aqui, o refletor sumiu. O refletor sumiu. Quando eu olhei para trás, estava ele com as pernas para cima. O refletor aqui, o padre olhando para ele. O povo na igreja não aguentou. Foi uma mangação. Aí ele se levantou devagarzinho. Chegou perto de mim. Eu não conseguia filmar, me tremendo, rindo. Eu digo, bicho, sai de perto de mim. E foi assim. Isso aí, muitas coisas aconteceram com muita gente, bicho, mas são coisas assim que o cara não. É marcante demais da vida do cara. O Josiel participou muito da minha vida, né? Ele cantou comigo na banda, foi meu cinegrafista, foi percussionista no pagode, no pagode, ele tocava nos ousados. Foi um dos caras que me apresentou justamente a banda de pagode que eu tive, né? Enfim, faz parte da minha vida aqui em Arapiraca. Ele. E o que é que você acha agora, não sei até quando, a prefeitura tá para lançar aí, né, um local para poder fazer eventos e tal, você tá por dentro aí desse... Então, é assim, a gente vinha há um bom tempo aí praticamente sem local para fazer eventos, né? E chegou um momento que as coisas vinham mais dificultando mais ainda a quem faz evento, né? Então, inclusive hoje ainda eu vou até relatar aqui, deixar um recado para as autoridades para, ao invés de muitas vezes tentar atrapalhar quem está promovendo o evento, não exija, obriga ele, quem promove o evento, obrigue ele a fazer as coisas certas, mas não queira ser o sócio majoritário do evento. Porque o que acontece? A gente produziu, vou até dar um alerta aqui, a gente produziu 3 Rock Cities, né? Fiz o primeiro, deu prejuízo, o valor, sei lá, se não me engano foi uns R$22 mil o primeiro, mas o evento foi perfeito, né? Foi top, foi o Detonautas, bacana, foi uma experiência incrível, incrível mesmo, eu lá no palco, nunca imaginava na minha vida, eu vi o cara que eu colocava lá no DVD para tocar, para passar para fita, e ele tá no palco dando alô para mim. Eu nunca imaginei isso na minha vida. E além desses valores que a gente perde num evento quando ele dá prejuízo, você é obrigado a pagar ISS, né? Que o ISS ele é uma lei e tudo mais e tal, mas da mesma forma como tem as leis para atrapalhar o cara, pode se flexibilizar para ajudar. Né? A gente gera indiretamente as pessoas que trabalham, os catadores de latinha, os recicláveis, as pessoas que vendem as balas na frente, os carrinhos de lanche. Bicho, é muita família que sobrevive dos eventos, entendeu? Sem ser diretamente dos eventos, né? Sem ser contratado diretamente pela gente. Movimenta muito as lojas de roupa, né? As pessoas vão pra rua comprar... Assim, é um efeito assim, impressionante, entendeu? Isso indiretamente, né? O comércio movimenta, as coisas movimentam, né? E eu até hoje fui um cara adepto a sempre colocar bandas locais, independente do tamanho do evento. Então, poderia-se... beleza, Toro, então por que não faz um projeto e joga lá? Bicho, tem vários, já teve vários. Muitas pessoas já colocou vários. Simplesmente eu vou ser só mais um colocar lá, entendeu? Quando se fala em algo, tirar receita do poder público lá, né? O pessoal já digamos, não vou aprovar. É a mesma coisa dizer, oxe, vai tirar dinheiro do bolso daqui? Não vou. Mas não facilita, entendeu? Para você ter ideia, hoje a gente paga um e-card, que muitas vezes já tive vários problemas com o e-card, problemas, mas todos foram pagos, né? O que é o e-card? O e-card direitos autorais, né? O que é que ele faz? Que eu acredito que precisa, até a gente estava comentando, eu e o Amadeu, em uma entrevista anterior, que se precisa ter uma fiscalização sobre o e-card. Né? Teve uma vez, eu até comentei num podcast posterior, e vou frisar aqui, que teve uma vez que o meu pai estava fazendo um evento lá no Fumicultores, e um monte de música do meu pai é autoral, né? É tão provável que quando a gente subiu pro Spotify, é tudo direito autoral dele. Né? Teve algumas que foi em composição em conjunto, né? Aí terminou cedendo para ele. Né? Eu não sei qual motivo, mas enfim, muitas coisas foram para ele, né?
E eu não precisei disputar nada das músicas dele, tá tudo lá no Spotify, no YouTube, Eu no coloco YouTube no Instagram, a Música. pessoa procura, bota o nome Já Arapiraca, bota- já é uma das músicas lá, ele cantando a música de Arapiraca. E Então, o que acontece? Nesse dia no Fumicultores, o que é que o ECARD hoje faz? Né? Tem um escritório, se eu não me engano, em Maceió. Existem pessoas que ficam fiscalizando os eventos, caçando, né? Os eventos, grande, médio, pequeno porte. E ele liga lá para cobrar os direitos autorais. É uma lei também, que foi criada e foi aprovada. Do mesmo jeito, é isso que eu estou falando. Do mesmo jeito que existe a lei, que, no meu ponto de vista, é uma lei que prejudica. Né? É uma lei que prejudica quem está fazendo um pequenininho evento ali. Porque o ECAD ele cobra 10% da sua bilheteria. O ISS ele cobra 5% bruto de tudo que você paga. Entendeu? Resumindo a história, se você paga 100 mil um contrato de uma banda, ele quer 5% desses 100 mil. Se você paga a locação do shopping, do Arapiraca Garden Shopping, ele quer 5% da locação. Resumindo, é um sócio majoritário que tem, que eu tenho esses 22 mil de prejuízo ou não, né? É um sócio de 22 mil de prejuízo, beleza. Não quero nem saber, me deem para cá meus 5%, entendeu? E se existiu-se uma época ainda, há um tempo atrás, e eu acredito que hoje, porque a gente não conseguiu fazer evento ainda, né? Mas nos dias de hoje, eu acredito que na gestão de hoje, a gente possa melhorar. Né? Eu já tive até alguns feedbacks, né? Que a questão de eventos, a prefeitura é adepta a ajudar, tudo mais. Já tive esses feedbacks aí, as pessoas já chegaram você até já mim. viu falar num projeto Fora do Eixo? Fora do eixo, não. Fora do Eixo, eu fiz a parte, uns coletivos que tem em várias cidades. Você pode fazer um coletivo aqui em Arapiraca, fazer parte do Fora do Eixo. Eu não sei muito mais como é que tá esse movimento. Aqui a gente criou o Zuvido Coletivo. A gente trouxe até uma banda da Argentina, o William até falou, tava lá, eu filmei e tudo. Fui no Bar da Baixa. E a gente tinha nesse projeto, não sei como é que ele tá hoje, que o Fora do Eixo ele é nacional. Tem até em outros países, se eu não me engano já. E há 10, 15 anos atrás eles criaram uma moeda. Tipo, você é autor, você tem os seus equipamentos. Então, tem o valor lá, só que com a moeda do movimento. E aí, tipo, eu quero contratar essa banda. Essa banda também tá no... E tem muitas bandas famosas que participam. Que é também pago com essa moeda deles. E isso, hoje você vê o Bitcoin, né, tal. E a galera sempre Isso. dizia assim, que esse tipo de negócio, ele sempre falava, é uma moeda que vai ser o futuro. E até eu vou dar uma pesquisada. Quem quiser saber mais aí também, entra aí Fora do Eixo. Dá uma pesquisada que às vezes assim, você pode se cadastrar e um movimento de músico, produção audiovisual, designer. Eu me cadastrei até como designer lá, eu poder receber, por exemplo, como eu fazia evento no tempo. Eu disse, não, eu vou vender aqui a minha arte e eu posso chamar aquela banda pagando com isso aqui. E aí eu acho que é um drible também, até por questões disso. A galera falava muito isso, assim, que é muito imposto e tal. Tipo, publicidade mesmo, que você vai tirar uma nota fiscal, é 20% de lei, de imposto, de tudo, né? É uma saída, né? É uma saída, mas o que a gente paga de imposto, né? Tudo em cima, tipo assim, da água, da energia, eu me lembro na época, pô, que a gente nunca pagava o poste, a luz do poste da rua. E hoje a gente paga absurdamente, muito eu pago tudo. E tem 3 queimados na minha rua. Entendeu? E eu já entrei em contato, falo com Então, ela, no site não tem. Então, isso é uma crítica, essas críticas que eu tô falando não é crítica local, né? Deixar bem claro, A minha crítica também é só da minha rua mesmo. Se quiserem ir lá. A minha rua não é bem aqui, né? Que o estúdio aqui é na casa do meu amigo Willy Mon. Produção geral aqui. É algo no Brasil inteiro, né? E que algumas prefeituras, elas facilitam, como existe essa proposta de facilitar para a gente, que promove evento, que movimenta a economia, fomenta a economia da cidade, né? Espero que funcione, né? Essa situação mais fácil de se trabalhar. Inclusive, antigamente, a gente tinha que ir secretaria por secretaria, aqui mesmo em Arapiraca, pegar a autorização, depois ir lá no batalhão, assim sucessivamente. Então, teve já um avanço, que a gente vai lá só no desenvolvimento, ele vai lá, separa a documentação, se dá entrada, e depois você tem um prazo lá, você vai lá olhar se seu evento foi aprovado, né? Aprovado, digamos assim, você não precisa rodar mais isso. Então, aos poucos, as coisas vão avançando, né? Espero que essa questão do ISS facilite mais
A gente promover eventos, porque é imposto, é CARD, é SS, é o cara do som, é o cara da luz, é a equipe de segurança, que na maioria das vezes eu acho massa quando existem eventos que você contrata pessoas locais, né? Que se esforça para contratar pessoas locais. Às vezes não tem uma prestação de serviço que o artista precise, né? Às vezes tem aqueles artistas, Gustavo Lima, tal, que só usa som, não sei o que e tal. Às vezes a gente não tem aqui em Arapiraca, como há muitos anos atrás, a gente não tinha uma quantidade de equipamentos que hoje eu tenho, né, disponível para arapiraquenses, que outros concorrentes como concorrentes e amigos, né? Porque a gente divide. Ah, bicho, eu tô precisando de uma peça de alumínio, venha buscar, entendeu? Tem que ser Então, parceria. hoje, graças a Deus, a parte de equipamentos aqui em Arapiraca, não sei fora, mas a gente é bem digamos, é acessível um para o outro, né? Para servir. Eu acho que tem que ser parceria. Eu também não considero nenhuma pessoa da minha área até agora concorrente. Eu sou sempre parceiro. Às vezes a pessoa quer criar um negócio, eu não tô com tempo, eu ligo, olha, bicho, eu vou Tem uma passar pra fulano tem uma aqui. coisa que eu não faço, né? Que, na verdade, eu odeio. É você locar uma coisa que você não tem e ir lá e pegar emprestado. Não, eu indico. Né? Só, olha, bicho, eu não tenho, mas se você Então, quiser falar. Ou então, às vezes, eu prefiro nem indicar. Dependendo dos profissionais que você tem ao seu redor que tá desocupado. Eu digo, eita, bicho, eu não sei não. Muitos me procuravam, muitas vezes, para tirar do prego. Eu disse, oxe, pegava, o que foi? Minha mesa de som queimou. Tais aonde? Tal canto. Pegava lá a mesa de som. Eu tinha um gol quadrado aí e tal. Que foi as histórias dos meus transportes que eu tinha na época, foi uma história complicada. O Danilo da Nova Design, tirava até brincadeira, graças a Deus que roubaram aquela moto. Que hoje, como é que tá? Tá com isso, tá com isso, tá com isso. Mas graças a Deus, Deus abençoa quem faz. Eu acredito, independente de quem acreditar nas coisas, você tem que acreditar sempre no positivo, acreditar em Deus ou no que você. Como é em relação à sua relação com Deus? Totalmente positiva, né? Você é de ir pra igreja, você é de rezar, você o que é. Bicho, eu acredito assim, tanto no bom, eu só não sou adepto àquela pessoa que só procura ou a Deus ou a pessoa na hora da precisão sempre. Sempre bater na porta do vizinho quando você está precisando é ruim. De vez em quando bate lá, diz, opa, bom dia, como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Entendeu? Então, tanto no momento ruim que você esteja, quanto no momento bom, você tem que ter uma mente para frente positiva, nas questões, pô, eu tô bem hoje, por que não agradecer? Por que não bater na porta do vizinho e chegar lá e perguntar, tá precisando de alguma coisa e não pedir sempre, entendesse? Como eu sempre digo, brinco, né? Bicho, tome cuidado, porque seu anjinho da guarda aí, às vezes ele cansa. E um dia ele pode estar descansando e não conseguir te proteger. Entendeu? A relação que eu tenho literalmente é essa. Eu também, às vezes as pessoas dizem, bicho, você tem que pedir Entendeu? Sobre mais todas a as Deus. Eu coisas. digo, eu não sou muito de pedir, eu só sou de agradecer. Agradecer. Eu agradeço direto, eu agradeço por olhar, por ver, por enxergar, por estar aqui. Acho que a gente tem que agradecer mais. E assim, eu não sou muito de religião, mas de Deus, ultimamente, cada vez mais, eu venho entendendo realmente como é que você ativa esse Deus que está dentro de você, entendeu? Então acho que isso é muito Justamente, poderoso. eu acho que esse... Eu tipo assim, o que é que eu levo até hoje? Isso já é um respeito, né? Eu respeito todas as religiões, né? Inclusive, sempre foi desse jeito, né? Não é porque eu sou o touro, que tenho equipamentos, que preciso trabalhar, que tem determinadas situações que as pessoas... Não, sempre foi desse jeito, sempre foi a minha criação dessa forma. Frequentei a igreja, fiz catecismo, meu irmão evangélico me chamou para a igreja, frequentei a igreja evangélica também, entendeu? Então, bicho, eu acho assim, se você, o mínimo que você pode ter é acreditar em Deus e não fazer o mal. Ah, não acredito em Deus, então não faça o mal. Não prejudique ninguém, não atrapalhe ninguém. Ah, tudo bem, independente de qualquer situação. Né? Acredite em Deus, então reze e ore. O importante é você ter com o que se pegar, né? Eu sempre digo assim, a vida que a gente tem é sempre para o outro. Quando a gente faz para o outro, a gente é o mais beneficiado. Tipo, quando eu dou um presente, às vezes eu sou mais feliz do que o cara que recebeu. Né? Quando eu faço uma coisa com meu filho, que eu vejo a felicidade dele, da minha filha, eles não sabem que quanto eu estou mais feliz do que eles ali. E a gente já nasce de outra pessoa e precisa do cuidado de outra pessoa. A gente já aprende desde a nascença que a gente depende de outra pessoa o tempo todo. Então a gente nasceu... Às vezes eu tenho uns amigos que vivem no quarto trancado. Eu digo, cara, você não nasceu para ficar só aí dentro desse quarto, não. Você nasceu para outras pessoas. Aí não gosta do povo, mas assim...
Eu não vejo uma lógica de você nascer só pra ficar sozinho. Não tem lógica. Você tem que fazer alguma coisa nesse mundo. Você tem um propósito aqui pra fazer alguma coisa. E eu acho que é pra outra pessoa, não é pra você. Só que automaticamente vai refletir em você se você não faz nada por o outro, pelo outro. Eu acho meio difícil você conseguir realmente realizar sonhos. Eu acho que é muito difícil assim. E também eu penso muito isso assim também. Se você ainda não é a pessoa que você sonha ser, é porque ainda falta muita batalha, bicho. É porque você tem que Literalmente. de evoluir muito. E se você não Literalmente. tem nada, é porque é aí que você tá lá atrás mesmo. Aí você tá parado. Alguma coisa tá É aquele que errada. tá só pedindo. Alguma Mas coisa um tá... dia vai sim, um dia vai vir se você estiver fazendo, né? Se você estiver correndo atrás, ou então jogando. Porque outra coisa que eu queria falar até de jogo, eu considero muito, quem faz evento, um jogo, né? Literalmente. Porque você não tá tem ali noção. arriscando uma Você coisa não que às tem vezes pode ganhar noção. ou perder, né? Você não tem noção o que é estratégia. Hoje lá, assim, graças a Deus, eu comecei sozinho, né? Depois veio um amigo pessoal meu, que é o Marlinho, eu considero como irmão, admiro demais. Na sequência, vieram outros amigos, né? Na verdade, literalmente, tutor, às vezes as pessoas perguntam, bicho, como foi? Bicho, foi constituído, né? Todo mundo tem suas falhas, isso é um fato. Ou você aceita as falhas, Eu né, aprendo com das ela. pessoas, ou você se isola e você não vive nesse mundo, né? Tudo, na verdade, às vezes a imperfeição é a perfeição da coisa, Eu entendeu? aprendi uma coisa que você tem às vezes que chegar no fundo do poço, e lá no fundo do poço tem uma mola propulsora que vai te levar para uma volta. Por isso que muita gente diz, "Eita, esse cara acabou-se tudo hoje, olha. Foi para a igreja, mudou tudo e Isso, tal." a vida Mas é porque ele mudou. precisou ver o fundo do poço. Tem gente que às vezes tá aqui em cima, só aqui na média, tal, tal, tal. Quando vai para aqui, aí já acha que é o final. Você Aquela, tem que descer mais às vezes ainda, para pegar impulso. tem aquela conversa que muita gente fala, né? Bicho, o cara é brincando, né? Um cara desprovido de beleza, mas tem uma beleza interna que causa inveja. O cara é bonito por fora, mas dentro é Eu falo muito sobre ser humano. O que é ser humano hoje em dia? É você realmente ter aquele, nas minhas palavras, Deus, assim, ter aquele poder quando você vê uma pessoa ajudar outra pessoa, diz, pô, aquele cara é muito humano. Ah, aquele fulano é muito humano. Por quê? Porque você ser humano, eu acho que é a coisa mais difícil que tá tendo no mundo. É mais fácil você achar um mico-leão dourado do que você achar uma pessoa 100% humana. Porque os humanos, né? E a gente, assim, vai enfim, falando de música, de vai tal humanidade, e de entra. tudo. Mas é E uma junção de tudo, né, bicho? é um Porque bate-papo, eu acho que a gente pode ter outras coisas. É o primeiro podcast do Arapiraca Digital, aqui no estúdio espero que Arapiraca tenha. Podcast. Aqui é o estúdio Arapiraca Podcast, que a gente tem esse projeto William, tô entrando com uma parceria com ele. Onde, se você quiser Eu fiquei impressionado aqui, não vou mentir. criar o seu podcast todo e tal, a gente muda um pouco o cenário, mas aqui é o espaço que você pode Top, colocar. top. E aqui tá acontecendo também, todas as terças-feiras a gente tá gravando aqui o Arapiraca Digital. Esse não está sendo ao vivo, você está assistindo já gravado, mas a partir desse a gente vai estar gravando outros ao vivo. E aí fica aberta aqui as portas para você. Venha. Ou, na próxima vez eu quero que você no programa do William, o dele é o Arapiraca Podcast. Vai ser muito massa também. E eu acho que a gente já vai aqui chegando mais ou menos ao fim. Queria que você conversasse mais um pouco sobre o que é que você quer, como é que você encontra, como é que faz para lhe contratar, como é que tá a sua rotina. E depois eu tenho mais uma pergunta. Bicho, Queria que finalizar, né? Vários projetos, né, que são feitos. A pandemia complicou a gente que faz evento, né? A gente perdeu muita gente, mas enfim, né, eu acho que tem que olhar para frente sempre, né? Não tem pra onde correr. Você carrega o que ficou para trás, as lembranças de tudo, os aprendizados, mas sempre olhar e ir para frente. E parou, né? Parou a nossa vida que faz entretenimento, a gente trabalha com arte, né? E a gente está se reinventando, projetos novos. O Samba Arapiraca, resgatando o próprio samba, que ele veio já do estralo do pôr do sol, né? Que eu até estava comentando esses dias, bicho, o que foi que deu na minha cabeça para fazer um evento em cima do shopping no primeiro andar, que eu acredito que eu não vi outro evento desse em nenhum lugar ainda. você estudou Eu ali acho todos os detalhes de o que é que poderia acontecer. ainda, na verdade, quando a gente projetou, né? Eu vou tentar ser curto para finalizar. Quando a gente projetou lá, massa, beleza, tudo bem. E para subir os caminhões?
E para colocar aquela estrutura, bicho, você não tem como ver as pilastras, né? As colunas do shopping. Pega lá a maquete, conversa com quem construiu o alumínio, conversa com o cara que projetou o shopping, o que a coluna suporta, o tamanho do peso, tal. Resultado. Toda aquela estrutura estava em cima das colunas do shopping. E não que uma coisa é você colocar uma estrutura aqui em cima, né? Ela vai A viga, né? Como ceder. diz as histórias. Né? Então, tipo, teve envolvido ali, se eu não me engano, foram 6 engenheiros, né? Não foi nada amador. 6 engenheiros e um touro. 6 engenheiros e um touro doido lá. Pô. Enfim, que teve esse evento, quem foi, né? Quem não foi, teve uma segunda vez, né? Eu não sei se a gente vai continuar fazendo nessa configuração. Mas o Pôr do Sol, né, que veio, é um dos eventos que virou o calendário de Arapiraca. O Samba Arapiraca, que a gente vai fazer a primeira edição, né, que já existiu um tempo, o Samba Arapiraca em Arapiraca. Uma nova roupagem nele aí. Nova roupagem, alguns sócios envolvidos, as bandas também envolvidas, já tem data certa, já tem artistas certos. O Arraial dos Pocas, já divulgou alguma coisa dos artistas? Ainda Nem pode. Ainda não. O Arraial dos Pocas também, que eu tive o prazer de ser convidado se não me engano, foi em 2018 e terminou entrando... Não, 2018 mesmo, fui convidado para participar. Eu já trabalhei para os Pocas e depois fui convidado e tive o prazer de ser um dos sócios dos Pocas hoje. Quem são os sócios do Pocas? Hoje, atualmente, é o Valsandi, Antônio João... Tony e Touro. Quantos anos tem, você sabe? A gente ia pro 15º ano, né? 15º ano, que na verdade, se for por ano mesmo, ia ser o quê? 16, né? 17. Mas só que não foi realizado, então acredito que seja o 15º. E além disso, tem os bares, as coisas que você está por aí. Então, o Rock City aí, provavelmente... O Aldo aí consiga fazer junto comigo tal IP e tal. Tamo junto aí. Tem o seu domínio lá do site, tá tudo certo. É só dizer o dia e a hora, você sabe que esse é o que eu faço com paixão também. Quando mesmo, na sua mesma paixão, e a gente gosta de trocar ideias sobre isso aí, ideias novas, promoções novas. É um filho, né? Realmente. Rock City, o Arraial do Miguel, que é um evento mais, como é que eu posso dizer, mais compacto. São os eventos compactos. Quem é o Miguel? Bicho, a gente começou da seguinte situação. A gente tinha um Arraial dos Inocentes, né? Que o Arraial dos Inocentes foi que tinha muito nome os Inocentes, muita logomarca, muito grupos inocentes, não sei o quê. Então começou, aí digo, e agora? A gente vai ter que mudar o nome. Aí conversei com o sócio, que é o Ives, e a Raíla, e bati um papo, eu digo, e agora? Que os Inocentes foi construído entre o Petson e a Raíla. Aí convidou o Ives, aí depois me convidou. Aí depois alguns membros saíram e ficou eu, o Ives e a Raíla. E a Raíla participa em algumas edições. E o Miguel veio da seguinte forma, e aí, vai dar o Miguel ou não vai dar o Miguel? Vai dar aquele Miguel ou não? Então não existe o Miguel dentro do evento. O Miguel não. É só o Miguel mesmo. Miguel. Aí a gente pegou E os Pocas, tu sabe dizer? Bicho, os Pocas era assim, ele veio, eu vou tentar simplificar, mas os Pocas era Poca Caçaca, era Poca Tanga. Aí foi por aí que foi mais ou menos criado e foi um evento assim, tipo chácara, balão, balaio junino e tal, não era totalmente aberto ao público. Antigamente entendeu? a galera tinha muita essa onda de fazer grupos, né? Tinha os garapas, os guerreiros da garapa, né? Literalmente era mais ou menos como se fosse um grupo, né? Se eu não me engano foi constituído. Alugavam casa de carnaval, botava lá e te dizia os guerreiros da garapa, os Pocas, né? Por aí. Então, tinha o Chapolin, tinha várias pessoas que faziam parte, o Mosquito, o Felipe Mosquito, muita gente que fazia parte dos Pocas, e aos poucos cada um foi se saindo, e ficou só, hoje tinha ficado só os 3 e depois entrou o que eu era fornecedor, né? Acho que 5 anos que eu fui fornecedor, no 6º ano, 5 anos não, 4 anos, no 5º ano eu entrei como sócio. Bacana. Do evento. Aí o Arraial dos Pocas foi mais ou menos dessa forma. Aí qual é o xodó? Qual é o seu evento xodó? Eu sei que assim, você diz assim, não, lascou. todos são, né? É como se eu pegasse
aquele pacotinho de CD. Ou quem já vai nascer? Você tem alguma coisa que você Tem coisas, projetando assim, que tem. um dia eu vou tirar isso do Tem. papel e a galera E é uma gela. coisa que as pessoas pedem muito aqui em Arapiraca, é um Réveillon, é um pré-Réveillon, é o que o pessoal muito pede aqui em Arapiraca. Woodstock. Não sei, quem sabe se vai não, sair. se não é o Réveillon. É uma saudação. E como é que encontra as pro novidades do Touro Entretenimento, DJ Touro, de tudo? Como é que Bom, vem as suas a marcas gente aí? tem as redes sociais, né? Tem a minha rede social pessoal, que eu falo mais de equipamentos, que é o Touro Oficial, né? @TouroOficial no Instagram. E pode encontrar também no Facebook, tem lá no Facebook é uma rede social pessoal, né? E tem o Touro Entretenimento, né? No Instagram também, tá? Você botou lá no Google, Touro Entretenimento, vai vir tudo, até a data do meu nascimento. No YouTube também você vê lá alguns eventos que a gente fez, as lives, né, que a gente fez na pandemia, que foi uma guerra danada, né, como a gente citou no início da entrevista aqui. Enfim, você me encontra dessa forma lá, e tá lá meus números de contato, tudo certinho, e fala comigo. Touro, e para encerrar, sei que você é um cara que vem fazendo história, quer marcar com as suas marcas, com tudo. Mas se você, que demore muito, for encontrar seu pai lá, demore, como é que você quer ser lembrado pelas pessoas que foram seus filhos? Como é que você quer ser lembrado? Assim, qual é a marca que você quer deixar para Arapiraca, para as pessoas que são seus amigos? Qual é a marca que você vem construindo para deixar eternizar? Bicho, primeiro, né, é uma coisa que eu até brinco com os amigos, né? Às vezes quando a gente tá... o dia que eu sempre tirei para descansar, tomar uma cerveja, jogar um dominó, é as segundas-feiras, né? Eu adoro porque não tenho compromisso nas segundas-feiras. Eu não tenho festa rodando. As reuniões, só se for a reunião mesmo que precise de mim na segunda. Mas se não, é terça em diante. E o que eu digo sempre para todo mundo, bicho, olha, aproveitar cada dia como se fosse um último, mas não um único, né? Porque amanhã pode ser o único. Fazer o bem sem olhar quem, né? E por último, para as pessoas que me conheceram antes e que me conhecem, sabe, acredita em si mesmo, acredita que aonde você acreditar você vai chegar, independente de como seja. Agora não vá pelo lado do Eu vi uma parte da sua fala aí que você falou isso aí também com seu pai. Foi. E se você tivesse aqui um último encontro com ele, o que é que você ia falar para ele? Na verdade, eu já tinha... Ele foi embora aos poucos, né? Eu tava do lado dele, foi embora aos poucos e a gente foi se falando, né? E... Tudo que é assim, digamos, o que eu posso dizer, Você pôde falar, você... Pude falar, entendeu? Tudo que eu pude falar para ele, a gente conversou, a gente passou falou. muito tempo, né? Então é o que eu digo hoje, nunca deixe para falar, digamos, hoje eu estaria falando para você o que eu não falei para ele, as coisas que eu não falei para ele, né? Eu poderia estar falando agora, mas eu consegui fazer isso, porque eu não esperava o amanhã, entendeu? Eu não esperava o amanhã. Então o que eu digo para todo mundo, não espere o amanhã para fazer nada, não espere. Se quer brincar, ligue, não espere nada, nunca, porque o amanhã sempre é tarde. Pois é, então, hoje falamos aqui com Touro Entretenimento, esse cara fantástico, além de amigo, parceiro, pô, só agradecer. E esse é o primeiro de muitos podcasts que estaremos criando por Arapiraca Digital. Estamos aí lançando o YouTube, nas plataformas também Deezer, Spotify, todas as plataformas. E também vamos ter também o canal, quero que você siga também, do Arapiraca Podcast. E comentem, vejam quais são as pessoas que você gostaria de ver no Arapiraca Digital. A gente fala sobre tecnologia, música, brand, marketing, publicidade. E é isso aí. Valeu, Guardiões, boa noite e tamo junto. Até depois do fim. Yeah. Yeah.